Você já pensou sobre a finalidade do Evangelho? Qual é a finalidade do Evangelho? Qual é o fim do Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está deixando de forma tácita aqui, de forma muito clara, que a finalidade do Evangelho não é outra senão a glória de Deus, porque não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja se não é isso que o salmista diz no Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem resgata da cova a tua vida. Ele quem te coroa de amor e de misericórdia. Ele quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Perceba aqui que o salmista não deixa espaço para outra pessoa que não seja a terceira pessoa do singular. É Ele. Ele. Porque o Evangelho glorifica a Deus em primeiro lugar, porque é centralizado na pessoa de Deus. Não existe espaço para os homens, porque, na verdade, o Evangelho é uma mensagem que vem do próprio Deus aos homens. É por isso que Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Evangelho glorifica a Deus em primeiro lugar, porque é centrado na pessoa do próprio Deus. Olha o que diz Jonathan Edwards: o propósito central por detrás de todos os grandes atos de Deus é a sua própria glorificação entre as suas criaturas. Então nós podemos dizer que Deus criou o homem para a sua glória. Deus permitiu a queda para a sua glória. Deus está conduzindo a história para a restauração do homem para a sua glória, e a consumação do século será também para a sua glória. Toda a história redentiva tem Deus como protagonista. Nós, quando muito, somos coadjuvantes, porque a glória é dele, e como ele mesmo diz, ele não dá a sua glória para nenhum outro. Interessante pensar que, em suma, o Evangelho glorifica a Deus porque revela o zelo de Deus por sua própria glória. Deus é um Deus que tem paixão por sua própria glória. E às vezes isso confunde um pouco a nossa cabeça, porque quando nós falamos a respeito de homens que visam a sua própria glória, isso é um sentimento pecaminoso, isso é um sentimento de autopromoção, isso é um sentimento de orgulho, de prepotência, alguém que procura, que visa o seu próprio nome, a sua própria reputação. Mas na pessoa de Deus não é assim, porque a glória é dele e por isso ele reivindica toda a glória. Nisso, na verdade, está a nossa segurança, nisso nós podemos nos ancorar. Imagine um mundo onde as autoridades não reivindicassem as suas prerrogativas, não reivindicasse o seu poder. Imagina um rei que não reivindicasse o poder que emana do seu cetro ou do seu trono. Imagine um policial que não reivindicasse a autoridade que flui da sua farda, do seu armamento. Tudo seria um absoluto caos, um absoluto colapso. Mas é porque Deus reivindica a sua glória que ainda existe uma certa ordem e equilíbrio neste mundo caído. Então nisso está a nossa segurança, em que Deus zele por seu próprio nome e por sua própria glória. Glorificado seja o nome de Deus por isso, meus irmãos, porque o Evangelho é centrado na pessoa de Deus e não é centrado em nós, porque
É por essa verdade que nós estamos seguros. É por essa verdade que nós podemos deitar e dormir e descansar e acordar, porque o amor de Deus por nós flui dele mesmo. A base do amor vem dele e não de nós, porque o nosso amor, por vezes, é débil, é fraco, mas o amor de Deus por nós dura eternamente. Conforme João 13, ele nos amará até o fim. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então nisso está a nossa segurança, de que o Evangelho glorifica a Deus, em primeiro lugar, porque é centralizado na pessoa do próprio Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com a gente. Nos próximos vídeos nós ainda falaremos de outros motivos ou razões pelas quais o Evangelho glorifica a Deus. Um grande abraço.